Olá, você que me ouve, eu me chamo Mateus e estou aqui para deixar uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Espero que você esteja bem e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, esteja sobre a sua vida. Palavra essa que se encontra na carta de Tiago, do seu capítulo 14 ao versículo 26. Se você puder, esteja lendo na sua casa, para que você tenha mais uma contextualização melhor acerca do que se trata. Mas, desde já, quero deixar claro que Tiago, nesse texto, ele vem nos falar acerca da fé e também acerca das obras. Interessante é que no seu versículo de número 24, ele até mesmo chega a dizer que pelas obras o homem é justificado e não pela fé somente. Só que aí quando a gente vai ver, por exemplo, através de Paulo, em suas cartas, em suas pregações, Paulo ele nos diz que nós somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Até mesmo Jesus Cristo nos diz que nós somos salvos através da nossa fé nele. O que é necessário para que nós sejamos salvos? Crer em Jesus. Agora, interessante é que talvez você comece a se perguntar a partir daí, ou talvez até mesmo você já se deparou com esse texto, mas não conseguiu chegar em uma conclusão clara acerca do que ele se trata. Aí se levantam os questionamentos. Afinal de contas, eu sou salvo através da minha fé em Cristo Jesus, ou eu sou salvo através das obras que eu executo? E aí vem também outro questionamento. Porventura, a Bíblia, a palavra de Deus, ela poderá haver contradições, textos contraditórios que dizem coisas opostas? Claro que não, claro que não. Isso porque, embora a Bíblia tenha 66 livros, escrito por mais de 40 autores distintos na Bíblia, durante toda a Bíblia, na verdade, embora ela tenha diversos escritores, ela tem apenas um autor, que é Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele sim é o autor da Bíblia. Os outros são apenas escritores. Moisés, Salomão, Paulo, Tiago, todos esses são apenas escritores. O verdadeiro autor é Deus, e por isso esta palavra, ela não pode haver contradição. Todos os livros que nela estão escritos foram direcionados, foram inspirados pelo próprio Deus. O Espírito Santo direcionou tais escritores a escrever, revelou a eles tais palavras que estão escritas. Então, agora que eu já te contextualizei no assunto, a gente já teve uma introdução, uma abordagem no que eu quero dizer, fica ainda o questionamento: nós somos justificados pela fé ou pelas obras? Antes de tudo, o que é ser justificado? Sermos justificados na nossa fé em Jesus Cristo nada mais é do que o ato, a justificação é o ato do qual Deus, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do seu sacrifício na cruz, ele nos liberta, ele nos purifica dos nossos pecados. E só a partir daí então nós podemos herdar o reino dos céus. Só mesmo a partir daí então nós podemos ser salvos. Nenhum homem pode ser salvo, nenhum homem pode conhecer a Deus se antes ele não for justificado. E a justificação ela vem quando você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, quando você reconhece a Ele como seu Deus. Ou seja, a justificação é um ato que te liberta dos seus pecados e que te concede a salvação por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz. Isto que é a justificação, é um ato. E a partir daí também temos a santificação, que é um processo
um processo contínuo. Enquanto nós estivermos nessa terra, devemos continuar nos purificando, devemos continuar nos santificando. E só a partir de quando nós entrarmos no céu, quando Jesus Cristo vier buscar e arrebatar a sua igreja, a partir daí nós poderemos alcançar a santidade plena e reinar ao lado de Cristo. Porque aí os nossos corpos serão transformados, todos os pecados já foram perdoados e nós nos tornaremos novos homens, novas mulheres em novos corpos. E é isso que significa a justificação, esse que é o processo da santificação também. E, enfim, o que esse texto diz, o que Tiago quis dizer quando ele diz que nós somos justificados pela obra? Veja bem, quando Paulo nos diz que nós somos justificados pela fé, o que ele quer dizer? Você não pode ser salvo pelas suas obras, pelas obras que você executa. Se você tiver obras, mas não tiver fé em Jesus Cristo, você jamais poderá ser salvo. Você pode ter doado todo o seu dinheiro para instituições de caridade, você pode a sua vida inteira ter ajudado órfãos, viúvas, pode ter praticado o bem e fugido completamente do mal. Agora, se você não tiver fé em Jesus Cristo, se você não crê que Ele morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, então você, infelizmente, não pode herdar o reino dos céus. E da mesma forma, se você viveu uma vida inteira roubando, matando pessoas, se você foi um bandido, se você foi um ladrão, se você adulterou, se você assassinou, agora no seu último segundo, você crê na palavra de Jesus Cristo e essa palavra penetrar no seu coração, então você pode ser salvo. A justificação de Deus, de Jesus Cristo, é sobre a sua vida. Agora então o que Tiago ele nos diz? Quando Tiago diz que nós somos justificados pelas obras, ele não está anulando o caráter, a propriedade da fé. Ele não está anulando a função da fé de justificar o homem. Mas ele simplesmente está acrescentando que as obras, elas revelam a fé que você tem. Porque assim como ele vai dizer, imagina uma pessoa que diz que tem fé, mas aí vem alguém precisando de ajuda na vida dela, alguém necessitado que precisa de alguma ajuda, independente de qual tipo de ajuda seja. E essa pessoa que diz ter fé, que se diz ser um cristão, ela diz, vai em paz somente, e que você seja ajudado, que você alcance aquilo que você quer, mas ela mesmo não ajudar a pessoa, sendo que ela tem condições, aí surge o questionamento. Onde é que está a sua fé? Onde é que está a sua fé? Porque se você disser que tem fé e que não tem obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Ou seja, não compactua. Agora eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Veja bem, é completamente diferente o cenário, por exemplo, onde o ladrão da cruz alcançou a salvação quando ele creu em Jesus Cristo no seu último ato de vida, nos seus últimos momentos de vida, onde ele não teve obras para que o justificasse, porque ele viveu uma vida de bandidagem, uma vida de ladrão, cometendo muitos pecados, muitos crimes. Foi uma vida muito ruim. E se a sua salvação dependesse unicamente e exclusivamente das suas obras, então ele não poderia ser salvo. Mas o que salvou o ladrão na cruz não foram as suas obras, foi a sua fé em Jesus Cristo. E ele não necessitaria de obras, porque aquele era o último segundo,
era o seu último instante de vida, não haveria mais tempo. Mas interessante é que o simples fato dele, naquele momento, reconhecer que Jesus Cristo era Senhor e Salvador, que Jesus Cristo ele era justo, isso por si só gera uma obra que demonstrou a sua fé. Ou seja, então ele não morreu completamente sem obras, porque a sua obra de falar, reconhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Rei dos judeus, isso por si só já foi uma obra. Ele realizou a obra até mesmo de pedir a Jesus Cristo para que naquele dia mesmo ele entrasse com Jesus e herdasse o reino dos céus. E por causa da fé dele, da sua atitude, Jesus disse que naquele mesmo dia eles estariam juntos no paraíso, que naquele mesmo dia o ladrão herdaria o paraíso, mesmo sem ter obras, porque ele teve fé. Agora imagine a pessoa que ela nasce no berço evangélico, a sua vida inteira ela se diz ser cristão, se diz ter fé, diz que crê em Jesus Cristo, mas ela vive uma vida onde as suas obras não refletem isso. Paulo ele já nos disse quais são os frutos que o Espírito Santo ele nos traz. Uma árvore revela se ela é boa ou não através dos seus frutos. Os frutos do Espírito Santo aqui nos são revelados em Gálatas, no seu capítulo de número 5. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Tudo isso nos está escrito aqui. Ou seja, o agir do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida revela se você realmente tem fé em Jesus Cristo. Porque se você tem fé, automaticamente o Espírito Santo é na sua vida. E se o Espírito Santo é na sua vida, automaticamente isso será revelado através das suas obras, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, etc. Aqui que nos foi escrito. Agora, se você não tem o Espírito Santo, automaticamente você não vai refletir isso daí. Imagina uma pessoa que diz ter Deus, mas vive em meio a fofocas, vive criando contenda em meus irmãos. E lá em Salmo nos diz que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. No seu números 133, versículo 1, se não me falha a memória, a Bíblia ela nos diz isso. A pessoa que diz que tem a Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo na sua vida, que tem fé, mas não demonstra isso, vive uma vida praticando o ódio, amargura, vive uma vida sem amor. Ou seja, essa pessoa verdadeiramente não tem fé. Então ela não é justificada. Não pelo fato dela não ter obras, mas sim pelo fato dela não ter fé. E ela não ter obras revela que ela não tem fé. É isso o que Tiago quis nos dizer aqui com essa palavra. E até mesmo ele nos diz que a fé sem obras, ela é morta. Veja bem, que oportunidade linda que você tem. Eu estava orando um pouquinho aqui, e até mesmo eu estava sentindo de fazer algo mais nessa noite. Eu fui orar e não sei, eu queria sentir mais a presença de Deus, e eu parei de orar. Aí eu fui ler a Bíblia, mas eu senti que eu desejaria ter algo mais, transmitir algo mais. E interessante é que agora, nesse momento que eu abri esse vídeo para estar pregando para a sua vida, estar pregando para você, foi a partir daí então que eu senti a presença de Deus aqui agora uma vez mais. Enquanto eu ministro essas palavras, eu sinto o Espírito Santo na minha vida, eu sinto a felicidade, a alegria que Ele nos transmite
por estar vivenciando essas obras. Ou seja, você não precisa se limitar simplesmente a dizer que você tem fé em Jesus Cristo, mas Ele nos dá a oportunidade de você viver isso. Ei, está vendo esse livro aqui? Isso aqui é um exemplar da Bíblia Sagrada. Esse livro por si só, essas páginas de papel, esta capa, não passa de um livro como qualquer outro. Mas esse livro, na verdade, não é um livro como qualquer outro. Não devido à sua natureza física, mas porque estas páginas, elas contêm a palavra do Deus vivo, a palavra do Deus Altíssimo. Quando entrarmos no céu, você não vai precisar entrar segurando um exemplar desse. Você não vai precisar entrar segurando uma Bíblia debaixo do braço. Por que você não vai precisar? Porque a própria palavra estará nos céus em pessoa. O próprio Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne e que habitou entre os homens. Mais do que você ter a palavra, é você vivenciar a palavra. Você viver com a Bíblia aberta no seu quarto, no Salmos 91, ou quando acontecer uma manifestação do mal, de demônio sobre a sua casa em algum lugar, não vai adiantar você abrir aqui a Bíblia, ó, em alguma página e direcioná-la a essa potestade. Porque este livro, por si só, estas capas, essa matéria física, não tem o Espírito Santo. Este livro só pode ser santo porque ele contém as palavras. Ou seja, este livro não contém o Espírito Santo. Mas através da leitura dele, você pode sentir o agir do Espírito Santo. Esse livro por si só não contém o Espírito Santo, essas páginas feitas de folha de papel. Isso daqui por si só é mais um livro como qualquer outro. Mas o diferencial dele é as palavras que nele estão escritas. São as palavras do Deus vivo. E por isso que ele é um livro sagrado. O livro que eu mais amo na minha vida e que eu carrego. Mas, embora esse livro não tenha o Espírito Santo, como eu assim já disse, a Bíblia também nos diz, esse livro nos diz, que você é templo do Espírito Santo. Então, melhor do que você conhecer a palavra, melhor do que você ler estas palavras que aqui estão escritas, é você vivenciar, é você ser a palavra que está escrito, é você cumprir o agir de Deus sobre a sua vida. Melhor do que você dizer que tem fé em Jesus Cristo, é você ter fé nele e demonstrar a sua fé através das suas obras. Tiago 1,27. Verdadeira religião: cuidar dos órfãos e das viúvas e manter-se sem as manchas do mundo. Está aí a verdadeira religião. Essa sim é a verdadeira vontade de Deus. Não seja hipócrita de dizer que você é alguém ou que você tem fé e não praticar essa fé. Jesus, ele espera que nós venhamos praticar, vivenciar as palavras que ele nos transmitiu. E por isso que Tiago assim nos escreveu. Abra os seus olhos no dia de hoje. Venha amar as palavras que aqui estão escritas. E mais do que crê-las, venhas vivenciá-las e venhas praticá-las. Porque só assim você verdadeiramente vai crer, vai demonstrar a sua fé, a verdadeira fé que você tem nelas. Deus os abençoe, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse e continue sobre as suas vidas todos os dias. Amém? Fica com Deus. Abração.